E vamos lá falar sobre o quarto episódio de Drag Race Brasil. Gente, que temporada maravilhosa, né? Você já tá num nível de falar assim, cara, a gente tem uma das melhores temporadas ali, tranquilamente, né? Internacionalmente e fora do spin-off de RuPaul's Drag Race. Isso sem dúvidas, né? E finalmente temos patrocínio! Melody Queen não gostou disso. Mas vamos lá, gente. O episódio começa ali, né, com um mini desafio, né, patrocinado pelo Grindr. É muito bom quando a gente nota que algumas empresas estão patrocinando, né, o programa. Isso quer dizer que ele tá com visibilidade. Isso é muito legal. E o desafio é muito bom porque eles têm que criar ali um perfil, né, no aplicativo. E cada uma das queens acaba indo para um perfil ali que se encontra dentro do aplicativo do Grindr e fica muito engraçado, né? Algumas até encaram até um personagem ali, né? E realmente, assim, a gente já começa com um mini desafio lá em cima, né? E Melody que não ganhou dessa vez, né? Quem ganhou acabou sendo a Melina. E merecido, né? Vamos dizer assim, acho que todas ali tinham um potencial ali, mas alguém precisa ganhar e foi merecido. E isso também faz o plot twist do episódio igual aconteceu com o episódio anterior, né? Porque a escolha dos grupos acabou fazendo bem diferença em relação ao resultado do Maxi Challenge, né? Então, o que acontece? É o Greg News, né? É basicamente uma emissora de notícias ali, né? Que vamos supor, notícias, mais fofocas, mais comentários e tudo mais. O que eu acho que fica bem legal com a convidada especial, que é a Bielo, né? Que trabalha nesse tipo de ramo. E aí ela divide o grupo, né? Das queens. A Poseidon fica com a Ruby. Um grupo de 2 ali, igual aconteceu no anterior, que um grupo ficou em 4 e outro grupo ficou em 5. Aí nós temos a Melody, a Desiree e a Dora no outro. E a Melina, a Mercedes Vulcão e a Belk no outro grupo, né? E assim, a gente gosta muito de Drag Race porque sabe que sempre vai ter que ter um grupo que vai muito ruim, tem que ter um grupo ali que vai ser o save, tem que ter um grupo que vai muito bem. Então, essa narrativa sempre é construída dentro dos episódios de Drag Race, né? E achei interessante que quando eles fizeram a apresentação ali, eles trocaram um pouco, né, a forma. Primeiro teve a Runway, aí depois teve a apresentação de cada um dos grupos, só que de forma individual. Teve a apresentação individual, teve a deliberação do próprio grupo. Então foi um modo diferente ali de entender, né, sobre as características ali, como funcionou o julgamento, né? Foi bem interessante. Só que vamos começar pela Runway, né, que a categoria é lendas brasileiras. E, gente, vocês têm ideia de que é quando você chega em uma temporada de Drag Race em que você tem que simplesmente olhar os mínimos detalhes de uma runway para falar quem é melhor ou quem é não tão bom, porque não tem gente ruim, vamos dizer assim. E foi o que aconteceu nessa runway, a gente teve que olhar simplesmente os detalhes, foram detalhes que tornaram um look mais esplêndido do que o outro, principalmente para quem estava vendo lá, né? Pra gente de casa a gente não tem tanta ideia. Mas, gente, em uma runway em que você tem a Dora Black com o Saci Pererê, totalmente ali no estilo drag, que você tem a Melody como lobisomem, que você tem a Melina como boto cor-de-rosa, realmente assim é uma coisa que você não tem mais o que falar, você só aprecia a arte drag, né? Porque realmente é o que a gente pode fazer no momento, né? Gostei dos looks, acho que de todas, né? Assim, o da Mercedes realmente eu acho que ficou um pouco abaixo do nível das outras, que entregaram um pouco mais, né, de tamanho, né, de look, vamos dizer assim. Mas eu entendi o conceito dela ali da mula sem cabeça no aplicativo, achei engraçado, né. Mas a Runway realmente ela é voltada mais pra look, então a gente tem que acabar olhando esse lado, né. Mas a gente tem também a Poseidon, que eu, como gosto mais de monstros, essas coisas terror, eu adorei ela trazer essa lenda, né? E ficou muito legal, muito bom caracterizado, né? Nós temos a Belk ali, que veio de Vitória Régia, que eu achei muito lindo ela conseguir colocar junto dessa estética aí em relação à bailarina, né? Em relação à dança, que ela tem mesmo. A Desiree Rebecca, que trouxe a caipora ali, automaticamente me remete ao Castelo Rá-Tim-Bum, né? Não sei porquê. Assim, eu achei o look muito bonito. Só, assim,
os jurados acabaram falando sobre a questão de detalhes, né, de acabamento. Realmente a gente não consegue ver muito dessas coisas sendo telespectador, né? Só quem realmente tá ali na run. Então eu achei um look muito bom. O look da Ruby Knox. A Ruby Knox, ela serviu a Onça Caetana. E esse eu tive que pesquisar, porque realmente eu não sabia, né, dessa lenda. Então é bem legal também quando na Running a gente não consegue identificar ali, mas a gente aprende também sobre algumas coisas do nosso Brasil, né, porque o nosso Brasil é enorme. Então foi muito bom, legal ela trazer isso, né, pra gente conhecer. E, nossa, look maravilhoso. Tem nem o que falar, né. Então, assim, eu acho que foi uma Running muito boa, em que a gente acabou não tendo looks ruins, a gente teve looks que são abaixo do que estavam realmente lá no topo, né? Então, realmente a Drag Race Brasil tá em outro patamar. E quando eles começam a mostrar ali, né, a questão do Greg News, a gente é dividido em 3 grupos ali. O primeiro grupo é da Dora, da Melody e da Desiree. Infelizmente, a Dora é realmente um pouco mais retraída, né? Então, para esse tipo de desafio, realmente faz uma diferença enorme, né? Em relação a ser um pouco mais aberta, né, na espontaneidade e tudo mais. Eu sei que ela sabe disso e que provavelmente ela tá muito tentando melhorar desse tipo de coisa. A Melody, ela realmente fica muito nervosa, né, então isso acaba atrapalhando um pouquinho essa parte da atualização dela, da atuação dela, né, na entrevista. E a gente tem a Desiree. A Desiree, ela é muito boa na entrevista, só que realmente, gente, aquilo lá não era um programa de, sei lá, fofocas ou qualquer outra coisa. Pegou muito pesado ali com a Bruna. E a Bruna, ela tentou se esquivar, tentou ficar de uma forma mais tranquila, mas até ela mesma se sentiu desconfortável, e acho que o telespectador também que assistiu acabou se sentindo muito desconfortável também, infelizmente. O segundo grupo foi muito engraçado, porque assim, era uma coisa de uma entrevista, né, e tudo mais, e a Bel que toda hora pegava uma situação ali, transformava numa fofoca sensacionalista. Foi maravilhoso, assim, o time dela foi muito bom, porque ela não sabia o que o Dudu ia responder, né, então foi muito bacana essa parte. E uma das coisas que aconteceu foi que no preview do episódio contou uma parte, né, da Belk, e no episódio não foi ao ar. Pra vocês terem uma noção do quanto que ela foi boa, né? As 3 cenas ali já são maravilhosas, né? Então ela realmente conseguiu entregar muito nesse desafio, né? E a gente foi, assim, as colegas dela, né? Que a Melanie e a Mercedes, né? Também entregaram muito, né? Eu acho que fizeram um bom grupo, igual aconteceu com o Girl Group do episódio passado. O último grupo, eu adorei a estética, eu adorei a ideia do negócio, era muito engraçado e tudo mais, só que faltou roteiro, né? Então, quando falta roteiro, realmente a gente acaba perdendo ali. A gente pode ter tudo, mas o roteiro acaba não saindo material, né? Mas foi bem engraçado ver elas ali, a questão do de costas, do de frente, falando um pouco também de blogueirinha, né? Aproveitando que a Biela tava ali com a Dia TV e tudo mais. Então, foi bacana, só faltou realmente um pouco mais de narrativa, né? Vamos dizer assim. E aí, voltando pro Untucked, eles estão bem legais ali, né? Acho que é um Untucked menos pesado, vamos dizer assim, né? Até quando estavam pra entrar na runway, né? A Poseidon começou a falar uma história triste. Não, Poseidon, pelo amor de Deus, fica quieta. Porque geralmente as pessoas são eliminadas, né? Mas parece que hoje o episódio foi um pouco mais leve, né? Entre aspas, em que as queens estavam todas falando sobre um pouco sobre a questão da vida delas, né? De relacionamento. E a Poseidon trouxe uma coisa muito interessante que é assim, gente, relacionamento tóxico não é bom pra ninguém, né? Acho que qualquer tipo de relacionamento tóxico não é bom pra ninguém. Então ela deu uma grande lição ali de que se você tá vivendo isso, tem como escapar. E procure ajuda, né? Procure ajuda dos amigos, familiares ou qualquer outra coisa. E bola pra frente, gente, porque ninguém merece, né, um relacionamento tóxico. Força Poseidon. Na deliberação, o que acontece? O que tava meio óbvio, né? O grupo da Ruby e da Poseidon é salvo, né? Quando a Greg fala que salvo não é uma boa opção essa semana, eu entendo, porque ou você tá no high, ou você tá salvo, safe, né? Ou no bottom. Então, metade, basicamente, ali quase dos episódios, né? E aí a gente tem também o quê? A gente tem o grupo da Melanie, né? Da Mercedes e da Belk sendo o vencedor. E a Belk ganhando merecidamente esse desafio. Só pra vocês terem ideia do nível do Drag Race Brasil, todas as queens que ganharam até agora, ninguém tem broche duplicado em 4 episódios. Então,
tem várias queens que tem broche. Isso tão grande que tá esse nível de elenco, né, do Drag Race Brasil. Isso é muito legal de ver, muito legal. E aí, o que a gente tem? O Bottom, né, que infelizmente é o grupo da Melody, da Dora e da Desiree. A Melanie foi perspicaz, dizem que não, mas ela foi, porque ela colocou 3 muito grandes, que se, é igual a própria, não sei se foi a Melody ou a Desiree que falou, que se uma sair já é uma forte que tá saindo, né? Forte. Mas no final, a Dora é salva, graças a Deus. E a Melody e a Desiree vão pro lip sync. Eu sabendo da Melody e já vendo a Melody performando, eu falei, teremos um lip sync icônico. Só que ela conseguiu entregar mais ainda desse lip sync. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que a música, ela poderia ser tratada de diversas formas, né? Da forma que a Melody fez o lip sync e da forma que a Desiree fez o lip sync. Mas eu ainda acho que a Melody foi melhor. Sabe, a música, ela pede algumas coisas ali, alguns elementos que a Melody entregou. A Desiree fez um bom lip sync, mas se fosse realmente, né, pra ficar uma pessoa, eu deixaria a Melody. Mas no final a Greg acabou deixando as duas, né? Então já temos 2 episódios sem eliminação. Estamos na temporada 14. Eu não reclamo, porque realmente ali tá difícil dar tchau pras queens, né? E já foi difícil dar tchau pra Chanel, pra Paola, então eu não reclamo. Mas isso leva um pouco ali a questão de double eliminação também, né? Será que vai acontecer isso? E mais uma vez, gente, a edição tá complicada, hein? As queens estão levando essa temporada nas costas. Até no preview entrou a música do Drag Race Brasil do nada. Ninguém falou no próximo episódio do Drag Race Brasil. Simplesmente elas começaram a falar. Mas a edição não tá tão boa, mas as queens estão entregando e essa tá sendo uma temporada maravilhosa. Não fazendo comparação a qualquer outra coisa, mas realmente a qualidade dessa já tá bem superior à primeira temporada. E a ideia é essa, né? Eu acho que a gente ter temporadas sempre superiores, né? E que nosso Drag Race Brasil continue sempre, né? Então é isso aí, gente. Essa é a minha opinião do episódio 4 de Drag Race Brasil.